Graça e paz, como é que você está? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Se você quer ir para o céu, você precisa andar com pessoas que estão indo para lá. Pode parecer um pouco óbvio, mas quando a gente para refletir sobre a nossa caminhada, a gente vai conseguir enxergar de forma muito clara que às vezes a gente perde tempo andando com pessoas que não estão indo para lá. Pessoas que dizem estar, mas os passos não estão levando. Porque não adianta, por exemplo, eu falar para você, tô indo lá para os Estados Unidos, e aí eu pego um avião indo lá para a Argentina. Não adianta eu falar que eu estou fazendo algo quando, na verdade, o meu comportamento, as minhas atitudes estão fazendo outra coisa. O Evangelho, ele é algo muito puro, muito simples, mas ele é extremamente difícil. O simples de Deus, ele é difícil porque ele vai exatamente em cima da nossa natureza pecaminosa, mundana, errada, promíscua, sabe? As obras da carne, a mentira, a luxúria, glodices. Gente, ultimamente as pessoas têm comido de uma forma assim inexplicável, extremamente exagerada. E quanto mais eu venho vendo vídeos, sabe, aqueles hambúrgueres monstro que a pessoa aperta, sai aquele tanto de queijo. Eu não vou mentir falando que eu não gosto dessas coisas, porque eu gosto sim. Eu, inclusive, tenho até um paladar infantil, eu gosto de sucrilhos, eu gosto de danoninho. Eu gosto de coisas típicas de criança, mas ultimamente as comidas, elas têm ficado uma coisa extremamente gordurosa, pesada. E tudo isso que vem do nosso coração, essas coisas pecaminosas, erradas mesmo, são coisas que, se a gente não permitir que o Espírito Santo entre em nossa vida para poder tratar e mudar tudo isso, não adianta falar que é cristão, se a sua atitude não está alinhada com aquilo que você fala. Quando Jesus ele fala ali sobre os fariseus, aqueles mestres da lei, quando por diversas vezes ele os chamou de hipócritas, era exatamente sobre isso. Era para fazer o que eles falavam, mas não era para fazer o que eles faziam. Imagina você ser a pessoa que Deus diz acerca de você. Olha, você pode copiar fulano pelo que ele fala, mas não pelo que ele faz. E acaba que o que vai contar é aquilo que você está fazendo. Não que a sua salvação esteja condicionada ao que você faz, não é pelo seu mérito, mas se você não for a pessoa que vive verdadeiramente o Evangelho, sinto te dizer, mas você vai para o inferno. A porta larga, ela é uma porta que você pode entrar e passar por ela da forma que você quiser. Se você quiser passar fazendo quadradinho de 8, você passa. Quiser passar dando pirueta, se você quiser passar com a mentira, com o orgulho, qualquer coisa você pode passar pela porta larga. Só que a porta estreita, ela é uma porta que o molde dela é a vontade de Deus. E quando você começa a passar por essa porta, você vai ver que é extremamente difícil, porque tudo aquilo que está ligado a você tem que ficar. O ego, o orgulho, as vontades, os prazeres, a mentira, tanta coisa tem que ficar. Então, passar pela porta é difícil? É, mas saiba que é muito mais difícil quando a porta está fechada. Imagina você dar de cara com a porta, igual aqueles atrasados para o Enem. Gente, vai ser, só que numa proporção 300 milhões de vezes piores. Porque depois que os portões do Enem fecham, ninguém entra. Ninguém entra. Não tem como. E quem ficar não vai entrar. Então, por mais que seja difícil passar pela porta estreita, saiba que vai ser impossível passar pela porta fechada. Passar pela porta larga, por que é bom? O diabo, ele é muito prático. Ele não tem critério, ele não tem regra, basta você não fazer a vontade de Deus. Você não precisa adorar diretamente o diabo, você não precisa ser um satanista da vida. Basta você
não fazer a vontade de Deus, basta você fazer a vontade de Deus meia boca, basta você ser um crente pecar pelar, basta ser morno, ficar em cima do muro, no sábado vai para a igreja, aliás, no sábado vai para balada, no domingo vai para a igreja, é casado ou casada, mas trai, tá numa empresa onde tem um cargo de confiança e faz um monte de coisa errada, desvia dinheiro, faz alguma nota adulterada. Então basta você não fazer o que Deus quer, que para o diabo já serve. Então a porta dele é larga justamente por isso, para você passar com tudo aquilo que você tiver afim. E a porta estreita, ela tem feito com que as pessoas que estão passando por ela cada vez mais fiquem pelo caminho. A gente está bem no finalzinho, eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Hoje é dia 30 de dezembro de 2024. 2025, eu tenho visto muitas pessoas falando acerca de 2025. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Foi-se a época, eu lembro quando eu desviei, e eu fui para um mundão mesmo, ia para balada, saía, não queria compromisso com Deus mesmo. Eu tinha uma sensação de que Jesus não estava voltando. Lógico que eu poderia ter morrido pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele me permitiu voltar para o caminho, ele me permitiu voltar para ele, voltar para a igreja. Ele me deu essa oportunidade, eu sou muito grata a Deus por isso, porque ele poderia facilmente ter me levado. Mas eu vivia com uma sensação de que a volta de Jesus não estava iminente. E quanto mais eu vejo as pessoas falando, tanto pessoas próximas quanto na internet, a volta de Jesus, ela está assim, gritante, ela está latente. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que se você não se posicionar verdadeiramente em Cristo, você não vai para o céu. Você não vai ser salvo. Se você não fizer a vontade de Deus na totalidade, você está desobedecendo. Saul, ele fez o que Deus falou em partes, ele desobedeceu totalmente. Obedecer em partes é desobedecer totalmente. Não adianta, por exemplo, Deus falar, entra num emprego tal e quando passar 30 dias você faz tal coisa e depois você faz um não sei o quê. E aí passou 30 dias, você fez a primeira coisa e não fez a segunda. Desobedeceu. Quando Ruth cumpre tudo aquilo que Noemi falou para ela, ela foi obediente à sogra. Ela cumpriu exatamente tudo aquilo que ela falou e ela teve êxito. Quando a gente desobedece a Deus, a gente tem que lidar com a consequência da desobediência. A obediência traz recompensa, mas a desobediência traz consequência. E se você não se posicionar, você pode ter certeza que você vai ser posicionado. Ou pelas pessoas ou pelo diabo. Independente de quem te posicionar, se não for Deus, você pode ter certeza de que esse não posicionamento, ele pode sim fazer com que você perca a sua salvação. Ter claro isso em você vai ser fundamental, porque 2025 é um ano que eu tenho para mim que quem se posicionar de verdade vai conseguir desfrutar de muitas coisas em relação a Deus, mas também vai ter que lidar, parece que de uma forma mais escancarada, mais forte, sabe, mais intensa em relação ao mundo espiritual. O inimigo, ele sabe que o tempo dele está cada vez mais próximo. Então, tudo aquilo que ele puder fazer, ele vai fazer. E já fica aí uma lição para você aprender com ele. Não perca nenhuma oportunidade. Ele não perde nenhuma. E várias pessoas, cristãs principalmente, têm perdido oportunidades. Perde a oportunidade de falar de Jesus. Perde a oportunidade de pedir uma oportunidade. Às vezes você está numa igreja e você não perde a oportunidade. Você não se coloca para ser usado. Você está lá sentado num banco, ninguém sabe o que você sabe fazer, porque você nunca se ofereceu, você nunca abriu a boca, você absolutamente nunca tentou fazer nada. E não adianta você querer ser usado por Deus se você não se posicionar como um vaso para ser usado. Lógico que existe um processo e
Às vezes a gente quer ser usado por Deus quando a gente ainda não está pronto para isso. Mas a partir do momento que você sabe que tem coisas que você pode fazer e você não faz, você está deixando de forma consciente de fazer aquilo que Deus quer que você faça. 2025 é um ano que vai ser muito seletivo, sabe? De selecionar mesmo pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Pessoas que não se posicionarem, que não se levantarem, pessoas que não se mantiverem firmes na palavra de Deus, pessoas que não tiverem essa firmeza em relação ao Evangelho. São pessoas que vão sofrer muito, muito, porque quando a gente passa por dificuldade com Deus, é completamente diferente quando a gente passa sem Deus. Você não vai ficar isento de absolutamente nada. O que tiver que te acontecer, vai acontecer. Só que você passar pela tempestade com Jesus no barco é completamente diferente de você passar pela tempestade sem Jesus no barco. Por mais que você tenha medo, por mais que você fique preocupado, você sabe que Jesus está ali. E que mesmo que você naufrague, mesmo que você chegue a morrer, você sabe que você ainda estará com Ele. Muitas pessoas estão morrendo sem estar em Cristo. E vão ficar sem Cristo, porque depois que morreu, acabou. 2025 é aquele ano para você entender que se você realmente quer ir para o céu, tem coisas na sua vida que precisam ser cortadas. Tem coisa da sua vida que tem que sair. Seja pessoas, seja comportamento, seja pensamento, seja coisas que você fala, a forma que você se veste, a forma que você anda. Tem mulheres sendo extremamente sensuais, usando roupas indecentes, curtas, justas, transparentes. Tem mulheres que estão deixando muito a desejar. Tem muitos homens também deixando a desejar com calças apertadíssimas, blusinhas assim, ó, mamãe sou forte. Então tem pessoas que mesmo sendo cristãs não entenderam que por mais que a roupa ela não te leva para o céu, se você faz parte do céu, você sabe que aquilo dali não deve fazer parte do seu guarda-roupa. Aquelas palavras não devem fazer parte do seu vocabulário. E ter entendimento acerca disso vai ser fundamental para que você permaneça no caminho. Se você quer ser salvo, você precisa estar no caminho que te conduz para a salvação. Eu vejo muitas pessoas usando o nada a ver, o que tem, ou a Bíblia de forma distorcida, para poder ser uma justificativa para continuar no erro. Olha, eu imagino que falar na ignorância tem um peso, mas usar a palavra para justificar o que você está fazendo de errado é um peso muito maior. E quem conhece a palavra e ainda usa para enganar ou para tirar proveito de outras pessoas, o peso será ainda maior. Imagina usar a palavra de Deus, algo puro, sagrado, santo, para poder tirar proveito, para enriquecer, para enganar, para mentir, para fazer qualquer coisa de errado. Então entenda que por mais que seja difícil permanecer na porta estreita, né, passar ali por ela, permanecer no caminho, a recompensa que é a salvação, ela vai fazer valer a pena cada sofrimento passado aqui na Terra. Se a gente começar a pensar muito mais na recompensa do que no caminho, na dificuldade, a gente vai conseguir. É sobre você manter os olhos fixos, sabe? Você ficar com os olhos no autor e consumador da sua fé. É você entender que por mais que hoje você esteja passando por uma situação financeira difícil, de repente seu aluguel está atrasado, às vezes você está passando por um luto, ou quem sabe de repente você está em uma crise conjugal, isso ainda não é nada comparado com quem vai para o inferno. É muito melhor você ter dores, sofrimentos, situações difíceis aqui na Terra do que você ir para o inferno, porque lá não vai passar. Aqui, por mais que seja algo difícil, vai passar. E a eternidade? Como que vai ser o seu para sempre? Para sempre com Cristo ou para sempre distante de Cristo? O inferno
ele é ruim por ter choro, ranger de dentes, sofrimento, mas principalmente por ser a ausência total de Deus. Lá não vai ter absolutamente nada, 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 nada de Deus. Nada do Espírito Santo, não vai ter nada. E muitas pessoas têm permitido com que o caminho que estava levando essas pessoas para o céu seja agora um caminho que leva para o inferno. Porque aí entra o ego, a vontade, o desejo. Se você realmente quer ir para o céu, entenda que o seu caminho tem que ser Jesus. A verdade que liberta, a verdade que mostra quando você está errado, quando você está pecando, quando você agiu errado com seu irmão e você vai lá e pede perdão. Quando alguém agiu errado com você, você perdoa verdadeiramente. Porque quando você não quer perdoar ou pedir perdão, você está se colocando acima de Deus. Se Deus, que é soberano, te perdoa, quem é você para não perdoar alguém? Ah, mas você não sabe o que me fez. E aí? Jesus perdoa. Por que você, que não é o responsável pelo perdão, não pode perdoar? O responsável pelo perdão é Jesus, que morreu na cruz. Através dele fomos perdoados, fomos aceitos. E aí você se acha melhor do que Jesus para não perdoar a ofensa de alguém. Eu sei que existem coisas que são extremamente difíceis, inclusive tem um vídeo de um senhor, ele é barbudo, se não me engano isso foi nos Estados Unidos, ele até tem um jeitinho assim de Papai Noel, e esse vídeo ficou muito famoso, principalmente através do Rodrigo Silva, quando o assassino que matou diversas mulheres, as pessoas iam lá e falavam diversas coisas, e ele com aquela arrogância, aquela soberba, achando o máximo, né, ter tirado a vida daquelas mulheres. Quando esse senhor vai, ele diz que ele estava fazendo com que ele tivesse que exercer o mandamento mais difícil, que era perdoar. Para ele estava sendo muito difícil perdoar o cara que tirou a vida da filha dele. E ele falou que ele perdoava. E aí naquele momento caiu uma lágrima do olho de um cara que é psicopata, e a gente sabe que para isso acontecer é literalmente impossível, que eles não têm emoções nenhuma, nada. Então, ir para o céu é isso. É fazer exatamente diferente do que todo mundo está fazendo. Todos falaram palavras pesadíssimas. Ele foi o único que perdoou. Quando a gente entende que a gente tem que ser diferente para ser parecido com Cristo e não ser diferente porque se acha melhor, é quando a gente entende que o evangelho, ele precisa exalar. Sabe quando uma pessoa chega cheirosa, perfumada? A pessoa, antes dela chegar, o perfume chega, mas é quando é cheiro bom, e não aquele perfume doce que ninguém merece. Não suporto perfume doce, misericórdia. Quem criou perfume doce devia ter alguém diabético que ela não gostava, porque a intenção era matar, gente, porque tem perfume que é doce demais, parece que vai vir formiga, de tão doce. Então, quando chega aquele cheiro bom, é isso que a gente tem que fazer, exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam sentir a presença do Espírito Santo quando a gente chega. As pessoas precisam enxergar que a gente está em um caminho que ou ela percebeu que não é o mesmo, ou ela identificou que o caminho dela está errado. Tem pessoas que identificaram já, peraí, nossa, a vida que fulano leva é muito diferente da minha. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha rota. Então, se você realmente quer ir para o céu, você precisa entrar no caminho que te conduz, que é Jesus, que é mudar a sua forma de vida, de fala, de vestimenta, de pensamento, de comportamento, para que você possa realmente ser salvo e acessar a salvação através de Jesus. Se posicione para você não ser posicionado pelas pessoas e nem pelo inferno. Que Deus te abençoe grandemente. Se esse vídeo falou com você, se inscreva aqui no canal, mande para outras pessoas, deixe seu like para poder entregar para mais pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Graça e paz.